Olá, obrigado você que nos prestigia aqui mais uma vez. Nós vamos falar sobre os 4 evangelhos e você que se interessa, você que acha esse assunto um bom assunto, eu gostaria de convidá-lo para já deixar o seu like aqui no nosso vídeo e se ainda não é inscrito, nos prestigiar com a sua inscrição. Muito obrigado, nós ficamos muito felizes com isso, com a sua companhia aqui. Então vamos lá. Quando nós falamos de 4 evangelhos, nós estamos falando dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Embora o evangelho seja um só, há 4 livros que relatam a mesma história. E esses livros são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses relatos, embora seja um relato da mesma história, possui algumas características diferentes. Sobre os 4 escritores, nós temos 2 que eram apóstolos de Jesus e 2 que não eram. João e Mateus, eles foram apóstolos de Jesus, acompanharam todo o seu ministério, desde o começo até o final, na sua crucificação, e continuaram como os líderes da igreja posteriormente. Mateus, ele tem inclusive um outro nome, Levi. E ele tem um passado curioso, que ele era cobrador de impostos, uma profissão muito desprestigiada para a época. Os outros 2 escritores, eles não eram apóstolos. Nós temos o Marcos, que ele faz parte do relato bíblico do Novo Testamento. Nós conhecemos o Marcos no Novo Testamento como João Marcos. Ele aparece, por exemplo, nas viagens missionárias de Paulo. Uma vez ele abandonou, por exemplo, isso, ficou receoso, se eu não me engano, e não voltou mais. Nós temos também Lucas, que não era apóstolo, mas também fazia parte. O Lucas, ele era discípulo do apóstolo Paulo e ele era médico e escreveu o evangelho, como nós vamos falar, com uma riqueza de detalhes até maior. Então esses são os 4 personagens, os 4 escritores. Sobre as características dos livros, no evangelho de Mateus, nós temos a seguinte premissa. Mateus, ele queria mostrar para o povo de Israel que Jesus era o Cristo, o verdadeiro rei, o Messias prometido. Então, quando Mateus escreve, ele demonstra por meio da linhagem que Jesus era o Cristo. O Mateus, ele cita festas e comemorações judaicas e não as explica, porque ele sabia que o público a quem ele escrevia já tinha conhecimento sobre aquele assunto. Mateus, ele também relata grandes discursos de Jesus no seu evangelho. Essas são algumas das características do evangelho de Mateus, que veio para demonstrar que Jesus é o grande rei. Um evangelho escrito para os judeus, que é o contrário de Marcos, que é o evangelho escrito para os não-judeus. O propósito de Marcos era mostrar para os gregos, os romanos, os povos daquela época, que havia um Cristo, um Salvador da humanidade, um Messias. Esse Salvador se chamava Jesus, e ele veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Então esse era o propósito de Marcos, que é o evangelho mais sucinto, o menor dos 4, que vem com esse propósito de trazer essa mensagem para o povo que não era judeu. Lucas, ele tinha um propósito de mostrar para a igreja detalhes sobre a vida de Jesus. É o evangelho mais rico em detalhes. Nós podemos até falar que o evangelho de Lucas, ele tem uma continuação. A continuação seria o livro de Atos, porque o livro de Atos, ele também foi escrito por Lucas no mesmo contexto de mostrar como que a igreja foi formada, como que Jesus ele desenvolveu o seu ministério aqui e como a igreja se tornou o que se tornou graças a Jesus. Então, o Lucas, ele tem esse propósito de mostrar com uma riqueza maior de detalhes, com mais pormenores históricos, a vida de Jesus aqui e o seu ministério terreno. Esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. A ideia de sinóticos é sobre a mesma visão, sobre a mesma ótica. Eles são parecidos. Se você ler esses 3 livros, você vai ver muita coisa em comum entre eles. Milagres, exemplos, parábolas, a forma que eles são escritos, eles são bem parecidos. Nós temos um 4º evangelho, que é o evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, ele é diferente, porque o propósito do evangelho de João é diferente. O propósito do evangelho de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é só uma pessoa que andou aqui nessa terra e fez muitas coisas boas. Nós ouvimos muita gente falar até hoje, nossa, Jesus é um mestre da moral, Jesus é um grande professor, Jesus é tudo isso. Mas o que o apóstolo João quer mostrar é que Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus.
é o Filho de Deus e é Deus. E é esse Deus que se fez carne, morreu na cruz no nosso lugar para pagar os nossos pecados e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida. Esse é o propósito do Evangelho de João, um evangelho fantástico. Tanto que o Evangelho de João, normalmente você não escuta nas traduções, você não vê a palavra milagres. Nós temos no Evangelho de João a palavra sinais, que são uma palavra usada pelo apóstolo para marcar que todas as ações de Jesus aqui nessa terra são para demonstrar que ele não é um ser humano normal, ele é o Filho de Deus. Além disso, nós enxergamos Jesus de formas diferentes nos evangelhos. No Evangelho de Mateus, Jesus ele é representado como um grande rei. Nós vemos ali a realeza de Jesus sendo apresentado, por exemplo, já nos primeiros capítulos. No Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus sendo apresentado como um servo, um grande servo. Então, se você lê o relato de Marcos, você vê Jesus sempre atarefado, sempre com muita gente perto, sempre ajudando as pessoas, sempre com muita coisa para fazer, sempre servindo. Essa é a tônica principal do Evangelho de Marcos e nós vemos isso em todo o Evangelho. No Evangelho de Lucas, Jesus ele é representado como o Filho do Homem. Nós vemos muitas ações como ternura, amor, compaixão, paciência. Essas ações que nós costumamos chamar de humanas, nós vemos muito ao longo do Evangelho de Lucas presente ali no relato do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. Essas são as 4 formas, as 4 características diferentes, como a gente falou, relatos diferentes da mesma história, e Jesus é apresentado de formas diferentes nessa história. Nós temos ainda um detalhe, que nenhum dos evangelhos tem uma precisão cronológica, então você não vai encontrar na leitura dos evangelhos uma ordem temporal corretamente assim, Jesus fez isso em primeiro, isso em segundo, isso em terceiro. Alguns apresentam isso um pouco mais, outros destoam mais. Mas isso fica para um outro momento. E isso é muito interessante. Lembre sempre disso. Essa é a maior história do mundo. Se você ainda não leu essa história, vale muito a pena. Eu sugiro que seja a sua próxima história. Essa história que também é a nossa história. Porque Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar vida, para nos oferecer a oportunidade de termos vida nele mesmo. Então aproveite essa história que você faz parte e leia, se aproxima e se debruce cada vez mais sobre ela. Talvez, inclusive, já chegando aqui no final desse vídeo, talvez você deve ter ouvido a palavra evangelho apócrifo, ou livro apócrifo, ou cânon bíblico. Se você tiver curiosidade sobre esse assunto, saber como a Bíblia foi formada e por que alguns livros não entraram, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu pedido, para que nós possamos produzir um vídeo sobre isso. Obrigado e até a próxima.